Aí, pessoal, mais uma resolução. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, o que ele está fazendo aí? Ele quer comparar, né, a luminosidade de uma estrela fictícia, né, de uma estrela que tenha a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, com a luminosidade do próprio Sol. Então, é uma comparação entre temperatura, ou uma relação entre temperatura e luminosidade. Até porque a tabela apresentada aí estabelece ou nos mostra esta relação. Por exemplo, uma temperatura de 40.000 Kelvin estabelece uma luminosidade de 5 vezes 10 na quinta. Uma temperatura mais baixa, 28.000, tem uma luminosidade menor, de 2 vezes 10 na quarta. Uma temperatura de 9.900 vai dar uma luminosidade de 80 e assim por diante. Então, ele está relacionando aí temperatura e luminosidade através desses exemplos, né? Das estrelas aqui, O5, BO, AO e assim por diante. Bom, então ele quer comparar uma estrela que tenha a temperatura 5 vezes maior que o Sol. Então, olha só, o que eu sei sobre o Sol? Eu sei que a temperatura, de acordo com o texto, está aqui, ó, já as estrelas amarelas, como o Sol, possui temperatura em torno dos 6.000 kelvins. Então, vou usar esse dado aqui como referência, ó, 6.000 Kelvin. E a luminosidade do Sol, aproveitando então, é uma estrela de 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin, onde é que está mais próximo aqui na temperatura? Mais próximo seria essa aqui, ó, essa estrela G2, que tem 5.770, né, praticamente 6.000. E a luminosidade dessa estrela é 1. Então, eu vou dizer que a luminosidade do Sol, por aproximação, eu vou dizer que é igual a 1. Né? Já que eu estou associando, estou aproximando 6.000 Kelvin do Sol aqui com 5.770. Ok, agora vamos pensar nessa estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que o Sol. Então, eu vou chamar essa estrela fictícia de estrela X. Essa estrela X vai ter qual temperatura? Bom, 5 vezes o Sol. 5 vezes 6.000 kelvins, ou seja, cerca de, já que a temperatura do Sol é aproximada, é cerca de 6.000, então a temperatura dessa estrela vai ser cerca de 30.000 Kelvin. Aí eu vou procurar a temperatura 30.000 kelvins dentro da 30.000 Kelvin dentro da tabela. E o valor mais próximo que eu consigo aqui, ó, para a estrela X é 28.000. E 28.000 tem uma luminosidade de 2 vezes 10 na 4. Então, por aproximação, eu vou dizer que a luminosidade dessa estrela X, que tem temperatura 5 vezes do Sol, que é 30.000, eu vou falar que a luminosidade dela, por aproximação, luminosidade é igual a 2 vezes 10 na 4. E aí ele quer comparar a luminosidade dessa estrela, quanto que ela tem qual é a intensidade, ou qual é o quanto ela é mais luminosa em relação ao Sol. Então vamos retomar aqui, ó, que o Sol, nós vimos que a luminosidade dele é 1. E essa estrela X, que tem uma temperatura 5 vezes maior, tem uma luminosidade 2 vezes 10 na quarta. Então, o que significa sai a diferença, o quanto é maior de 1 para 2 vezes 10 na quarta? Bom, é justamente 2 vezes 10 na quarta. 2 vezes 10 na quarta é quanto essa luminosidade é maior que 1.
E 2 vezes 10 na quarta é o mesmo que 2 vezes 10.000. E 2 vezes 10.000, o que é isso? 20.000. Então é 20.000 vezes mais iluminado, com luminosidade maior. Isso está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.